Então, pessoa, vamos a mais um método infalível para fechar as provas de português. Você sabe muito bem que eu estou falando sobre correção de prova. Afinal de contas, é só vendo como as questões são elaboradas, o processo pelo qual elas são organizadas dentro da prova, é que você entende de fato o que você precisa saber, o que você precisa fazer, qual letra você precisa marcar. Dessa vez eu estou com uma prova bem mais fácil, justamente para você perceber que boa parte do que você já viu até agora já é parte do domínio de que você precisa para lidar com essas provas e, claro, nos ajuda a testar certas informações de base para lidar com qualquer prova de português com que você for lidar na vida. Acho que pode ser útil, né? Nesse caso aqui, já começamos com uma questão com termo em destaque. Você sabe muito bem, bom, pelo menos eu espero que você já saiba, que a primeira coisa que a gente faz é ver o enunciado, logo depois as opções e só por fim o texto, para economia de tempo, para foco, para leitura direcionada, né? Nesse caso, o termo em destaque, outro sim, relaciona aos dois parágrafos. Isso aqui, claro, demanda domínio da área que você mais precisa saber na vida, das conjunções. Até porque você sabe muito bem que não existe matéria mais importante dentro das provas de português contemporâneas do que as benditas conjunções. O reconhecimento das ideias que elas carregam, a relação que elas estabelecem dentro dos textos, vital para você lidar com qualquer prova. Aqui, destacaram uma conjunção de pouco uso cotidiano, mas de frequência dentro das provas, que é o outro sim. Outro sim significa além disso, ademais, né? Que é uma ideiazinha básica de quê? Soma, de adição. Então, acredito que nós já tenhamos uma resposta muito antes de precisar lidar com o texto. A letra A diz que o termo relaciona os dois parágrafos contrariando a ideia contida no parágrafo anterior e apresentando novo argumento à posição defendida. Quem faz isso, de contrariar a ideia anterior e de incluir um novo argumento, é o mas ou qualquer outra conjunção de adversidade. A ideia de adversidade, sim, é famosa por contrariar, ou seja, ela significa oposição, contraste, e ela contrapõe com uma ideia nova, claro, que vai quebrar a expectativa ou o fluxo argumentativo estabelecido anteriormente. Então, não é o caso do outro sim, é o caso de um mas, é o caso de um porém, é um caso de um todavia ou qualquer outra conjunção que se classifique como adversativa. A letra B diz que relaciona os dois parágrafos acrescentando a ideia do parágrafo anterior, um novo argumento à posição defendida. Acrescentando, eu acho que é bem a ideia de adição, aqui o outro sim corresponde, não é? Então, temos letra B já definida, marcadinha. A letra C fala sobre explicar a ideia do parágrafo anterior. Explicação diz respeito a um outro rol de conjunções, que você já deve reconhecer também, como um pois ou um porquê. Essas sim fazem parte do campo das explicações, né? E a letra D mencionou concluindo a ideia do parágrafo anterior, e a gente sabe que quem faz conclusão é um portanto, é um assim, são outros conectivos, não é? Então, ficamos mesmo com letra B de Bosque, concorda? Concorda. Vamos ao número 2. Lembrete aí para os próximos dias. Decore conjunções, senhora. Pegue uma tabelinha de conjunções bem completinha, tire cópia quantas você puder e distribua. Cole no guarda-roupa, sobre a parede da pia, coloque na parede da TV, em todos os lugares que você puder olhar diuturnamente, compensa. A gente só traz para a memória aquilo que está dentro da nossa rotina já. Se não faz parte da sua rotina, não entra. Então é bom que esteja ao alcance dos seus olhos, faz bem. Vamos ao número 2?
Número 2 traz assim, número 2, né? Já estou trocando os R's e os S's de lugar. Com base no texto, não é possível afirmar que, mesmo que seja uma questão de interpretação, veja o tamanho do texto que nós temos. É bom você já olhar um pouco das opções, entender o que talvez estejam querendo de você por aqui, antes de vasculhar o texto atrás de uma resposta. Vamos dar uma olhada? A letra A diz que a socialização com outros falantes de mesma língua materna no exterior sempre ajuda a preservar a língua nativa. Olha, nós precisamos ter como ponto pacífico na vida, com base na teoria de resposta ao item, que toda e qualquer generalização que aparece dentro dessas questões, seja nas questões de interpretação, seja nas gramaticais, tende a erro. A gente nunca encontrou até hoje uma questão que traga uma palavra de generalização e que estivesse certa. Não acontece, sabe? Então, esse sempre que apareceu aqui já é um indício mais do que necessário para nós de que essa opção está fora de chances, fora de cogitação, não pode ser a correta. Então, sempre, nunca, nada, jamais, invariavelmente, necessariamente, qualquer um desses termos vai induzir ao item estar errado. E aí, veja só, olha a esperteza do tio aqui, né? Não é possível afirmar, querem a errada, não é assim? E aí, na primeira letra, eu já acho um sempre que já induz a opção errada. Então, certamente, deve ser essa a resposta. Mas não vou ser precipitado assim. Vamos dar uma olhada nas outras opções, né? Vamos fazer de conta que eu já não sei que essa estratégia é infalível. Vamos a B. A língua materna pode ser completamente esquecida sob determinadas condições. Esse completamente também é meio esquisito, tão esquisito quanto o sempre. O sempre é mais íntimo da família das generalizações, mas o completamente também é. Vamos nos manter espertos com relação a ele, né? Tá vendo por que eu não podia ser precipitado? A letra C diz que traumas vividos podem ser decisivos para o esquecimento da língua materna. E a letra D diz que o tempo delongado fora do país natal não é a principal causa de queda das habilidades linguísticas da língua materna. Vamos procurar essa história? A letra A fala sobre socialização. Eu estou aqui passando os olhos pelo texto e estou vendo aqui socializar. Já socializar com outros falantes de nossa língua materna no exterior pode piorar a habilidade com esse idioma. Pode piorar. E a letra A diz que sempre ajuda. Tá vendo que é o contrário? Eu estava certo. Não é possível afirmar o que está na letra A. Além de a letra A trazer uma generalização que contradiz o tom do texto, a letra A diz que ajuda e aqui diz que piora, né? Então, já era mesmo a letra A. Vamos ver a letra B. A letra B fala que a língua pode ser esquecida. Tem algum lugar que fala sobre ser esquecida? Schmidt pesquisa no terceiro parágrafo o atrito de linguagem, um crescente campo de estudo que investiga o que nos leva a esquecer a língua materna. Bom, que nos leva a esquecer, então ela pode ser completamente esquecida, né? Então, pelo que eu estou vendo, aqui ó, estudos com pessoas adotadas por estrangeiros mostram que crianças com até 9 anos podem esquecer completamente a primeira língua quando retiradas de seu país de origem. A letra B estava dentro do texto. A história do trauma estava bem perto da história do socializar, eu já tinha visto essa palavra aqui. E fatores emocionais como trauma podem ser o principal motivo. Traumas vividos podem ser decisivos para o esquecimento da língua. Letra C, corretíssimo. E a letra D fala sobre o tempo delongado fora do país natal. Então, vamos ver o que mais. Aqui diz, ó, o período fora nem sempre importa. A letra D diz que o tempo delongado fora do país não é a principal causa, igualzinho no texto, era a letra A mesmo. Tá vendo como é
um deleite saber teoria de resposta ao item. Você corta caminho, ganha tempo e ganha garantia de resposta correta no dia da prova. Fique esperto. Vamos ao número 3. Número 3 traz um velho conhecido dos livros didáticos do ensino fundamental, né? Calvin e Haroldo, parentes próximos de Mafalda, a garoa horrível, que fizeram parte da infância de muitos de nós, né? Vamos ver o que dizem. Bom, o enunciado diz assim: com base na tirinha, é correto afirmar que a criação de novas palavras. Provavelmente você sabe que isso é um processo de formação denominado neologismo, né? Criar novas palavras. A letra A diz que representa necessariamente, palavra perigosa, uma inadequação de uso da língua. Necessariamente está na família aqui das generalizações. Confere à língua um caráter caótico. Decorre da flexibilidade do sistema da língua e gera sempre incompreensão de determinados usos linguísticos. Aqui, embora eu saiba o que o neologismo produz e a que ele se serve, que é, na verdade, decorrente da flexibilidade do sistema da língua, a língua flexível nos permite criar palavras o tempo todo. Mas não perguntou o que eu acho, né? Não perguntou o que eu sei. Pediu com base na tirinha. Vamos dar uma olhada? Está assim: eu gosto de verbar palavras. Gosta de quê? Eu pego substantivos e adjetivos e uso como verbos. Lembra de quando acesso era um nome? Agora também é uma coisa que a gente faz: acessar. Viu? Foi verbado. Verbar esquisita o idioma. Com sorte, conseguiremos transformar a língua em um impedimento total à compreensão. Então, temos essa perspectiva de ser esquisita e do impedimento à compreensão, né? Não falou sobre inadequação de uso, né? Eu acho que aproxima dessa história do caótico. Esquisita, impede a compreensão, é a bagunça, não é? Porque não mencionou nada sobre flexibilidade e, embora tenha falado sobre incompreensão, não tem sempre, né? Diz aqui: conseguiremos transformar a língua em um impedimento total à compreensão. Mas não gera sempre, não trouxe essa palavra, então a menos absurda delas todas, letra B, e nos leva inclusive a uma outra máxima a respeito de interpretação. Não vá atrás da resposta certa, vá atrás da menos errada. Eu sei que as outras têm um quê de certeza, mas a B acaba sendo a mais próxima possível. Esses elementos já nos ajudam a descartar as opções, como você bem sabe, e tome cuidado com o que você conhece. Eu repito muito em sala de aula que é melhor um processo de interpretação de texto de um assunto que você nunca viu na vida do que de algo que você domina. Porque quando você domina um assunto, você mistura as informações do contexto com a sua bagagem, né? E quando o assunto é totalmente novo, você avalia só o que o texto diz. Então tome muito cuidado. As provas não perguntam sobre o nosso conhecimento de mundo, perguntam sobre o que está escrito. Isso é importante para não gerar confusão. Vamos ao número 4? Número 4 diz assim: no Brasil, a Polícia Federal estima... o que eu estou fazendo? Errando, né? Porque primeira coisa, enunciado, depois opções, e depois eu vejo o texto. Vamos ver. O tempo verbal expressa o momento em que um fato acontece. Legal. A partir dessa consideração e dos termos destacados no trecho, assinale a alternativa cujo tempo verbal expressa um fato incerto no presente. Então, qual desses verbos está no presente? Entrem, eu creio que seja presente, procuraram, passado, fugiam, passado, solicitaram, passado. Só pelo sentido mesmo do próprio verbo. E veja, a Polícia Federal estima que cerca de 500 venezuelanos entrem diariamente na fronteira. Eu sei que essa história de um fato incerto no presente diz respeito ao modo subjuntivo dos verbos. Vale a pena saber? Não.
A cobrança nas provas, seja qual for a banca com a qual você for trabalhar, UFO, Sebrasp, Consulplan, AOCP, qualquer uma delas, não cobram essas nomenclaturas dos tempos verbais. Você sabendo o básico sobre presente, passado e futuro, você consegue dominar isso com tranquilidade, tá bom? Não precisa desesperar não. Era uma questão simples, só para você não sair devendo, super fácil dentro da prova. Vamos à questão número 5. Questão número 5 aparenta ser difícil, né? Olha o tamanho, grande, itens grandes, isso é sempre ameaçador. Mas vamos com o nosso básico dentro das análises. Primeiro, o enunciado. No trecho, os 20 milhões de itens expostos ao público, objetos de pesquisa e testemunhas à mão da memória e da história do Brasil, ainda ardiam no incêndio que devastou o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, por não haver água nos hidrantes do prédio. A passagem destacada pode ser reescrita sem prejuízo de sentido por questões que envolvem reescrita, e eu reescrevendo errado, questões que envolvem reescrita são extremamente comuns nessas provas, é o processo de paráfrase e a gente precisa estar preparado para lidar com elas. Toda vez que envolver reescrita ou paráfrase, o primeiro grande passo é lidar com a matéria mais importante da vida da gente, conjunções. Veja se o termo que você está analisando, o termo que foi separado, negritado ou selecionado para análise, traz alguma conjunção, para você conferir na reescrita se essa conjunção foi mantida ou trocada por outra de mesma ideia. O segundo passo, claro, é a manutenção básica das palavras originais. Houve acréscimos de palavras ou retiradas de palavras? Porque dependendo do caso, na verdade para a maioria das questões, qualquer tipo de acréscimo ou retirada é problema. Então se tiverem tirado uma palavra do original ou acrescentado uma do original, você pode conferir que zangou, processo de zangou. E o terceiro passo, claro, você quase nunca vai chegar aqui, mas é o sentido. Se o sentido foi mantido igualzinho ao original, parte por parte, trechinho por trechinho, tá bom? Aqui nesse caso, embora tenham dado um trecho grande, selecionaram um menor em negrito para nós, por não haver. Primeiro passo, tem conjunção aqui, embora não pareça, tem conjunção. Vou deixar aqui para você um macete importante. Toda vez que você tiver um por mais verbo logo na sequência, você está lidando com uma ideia de causa, e esse por equivale a um porquê. Então, nessa construção, é como se eu dissesse: os 20 milhões de itens expostos ao público, objetos de pesquisa e testemunhas à mão da memória e da história do Brasil, ainda ardiam no incêndio que devastou o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, porque não houve água nos hidrantes do prédio. É a mesma coisa. Da mesma forma que toda vez que aparecer ao mais verbo, significa que você está lidando com uma ideia de tempo, extremamente comum nas provas também. É a mesma coisa de dizer, ao sair, fecha a porta, né? Quando eu digo ao sair, fecha a porta, é a mesma coisa de dizer, quando sair, né? Ou quando você sair, fecha a porta. É a mesma ideia. Então, é a ideia de tempo, certo? Estou falando ideia, escrevi ideia e era para escrever porta. Pronto. Bom, nesse caso, então, eu tenho causa. Vou vasculhar as opções atrás de uma causa. A letra A veio se houvesse água. Se, você deve saber que não é causa. Se é condição. Então, uma não pode ser trocada pela outra. Ah, professor, mas a ideia é parecida com a frase original. Eu acho que faz sentido. Eu te falei que sentido é a última coisa que você avalia. Primeiro são as conjunções, depois se houve acréscimos ou retiradas, por fim você olha o sentido. Então, não olhe primeiro. Vem um se, é condição, no original não tem, então a letra A está fora. A letra B começa com mesmo que não houvesse água nos hidrantes. Mesmo que, você deve saber, eu espero que você já saiba, não é causa também. Mesmo que é concessão. É uma ideia de oposição leve, que não impede os fatos de acontecerem, sabe? Mesmo que chovesse,
Dona Maria veio à minha aula. A chuva foi um obstáculo que não a impediu de vir, né? É uma oposição leve, então tá fora. Na letra C, porquanto não havia água. Porquanto é um irmão do porquê. Não parece, porque é uma conjunção que a gente usa pouco, mas porquanto é de causa. Significa a mesma coisa do porquê, portanto, é a opção que a gente deve marcar. Tome cuidado com 3 bruxinhas do Apocalipse muito perigosas por serem conjunções pouco usadas, mas frequentes nas provas. É o porquanto, o conquanto e o enquanto. O contanto, porque enquanto você já sabe qual ideia pertence, né? Essas 3 eu considero perigosas pela semelhança que carregam, né, na grafia. Porquanto é sinônimo do porquê, acabo de te contar que é causa, e se nas provas disserem que é explicação, vai fundo, que serve também. Explicação e causa são ideias irmãs, então uma pode ser comutada pela outra sem problema algum. O conquanto, por outro lado, é sinônimo de embora, do mesmo que, ainda que, é a mesma ideia de concessão que eu te falei agora há pouco. Então, mesmo mesmo com a chuva, Dona Maria veio à aula, conquanto chovesse, Maria veio à aula. É a mesma noção. E contanto é o irmão do se, que eu coloquei aqui em cima agora, é a ideia de condição. A gente ouve às vezes, você provavelmente fala num momento ou outro. Então, faremos a prova contanto que não chova. Então, condição, certo? E aí na letra D apareceu justamente o conquanto que eu acabo de te explicar, que é exatamente a mesma ideia do mesmo que da letra B. Então, resposta certa mesma, letra C de casinha, certo? Uma das matérias mais relevantes para o seu futuro agora. Vamos ao número 6. Número 6, ó, que novidade, que matéria será que marcaram nas opções? O que será, né? Com base no texto, assinale a alternativa cuja relação não foi corretamente identificada. A letra A me trouxe uma conjunção, o mas também. Você deve se lembrar que o mas é majoritariamente de oposição, uma adversativa, coloquei aqui mais cedo, mas nesse caso aqui a gente não tem um mas sozinho, a gente tem um mas também, e dentro da mesma frase apareceu um não apenas. Toda vez que você tiver essa relação, não apenas junto com mas também, você tem ideia de adição. Sempre, sempre. E aí na letra A disseram que é uma relação de oposição. Beleza, já achamos nossa resposta. Pediu a relação que não foi corretamente identificada, né? Tá vendo como é simples? Pra você fazer sua prova assim, ó. Na letra B, temos um porquê marcado como causalidade. Eu acabei de te contar que causa e explicação são ideias irmãs, né? Então, nesse caso, tudo bem dizer que é uma relação de causa ou dizer que é uma relação de explicação, vai dar no mesmo, super certo. Na letra C, marcaram um E e falaram que o E é adição, é soma, é a ideia mais comum para ele, né? É possível também que em determinados contextos apareça um E com vírgula antes. Quando isso aparecer, tome cuidado, é possível que esse E seja também de oposição ou que ele seja de conclusão. Quando aparecer nas questões, nós comentamos com mais profundidade, mas quase sempre a vírgula vai anteceder. E a letra D marcou quando e falou que é tempo. Quando isso acontece, o itinerário do gourmet que a apreciou é banheiro, UTI ou cemitério. Quando isso acontece, ao acontecer isso, eu até te contei, né? Tempo, certinha também. Então, realmente, letra A. Resolvido? Tudo certo? Matéria, então, dominada para a sua vida. Número 7, vamos ver o que houve. Nesse excerto, o objetivo principal é... Bom, quando nós temos o objetivo de um texto, a nossa tendência é sempre procurar as informações que estão nos extremos. É geralmente onde as ideias ficam. Onde elas ficam reservadas, do objetivo principal, a ideia central do texto.
No entanto, nesse caso, nós não vamos ter a possibilidade de ver extremos porque o texto é um parágrafo só, né? Os extremos são um texto todo. Segundo aspecto que é bom dar uma olhada: a presença de opinião, com ou sem opinião, o texto com o qual você está lidando. Sabe por quê? Isso te ajuda a eliminar algumas opções. Porque defender e questionar são funções de opinião, caso o texto seja opinativo. E comparar e informar são construções de textos sem opinião. Então isso vai te ajudar já a selecionar qual das opções é mais possível, quais delas estão em jogo e quais você pode descartar, certo? Então, defender, questionar, criticar, argumentar são verbos relacionados à construção de opinião. Informar, expor, comparar, demonstrar são verbos associados à ausência de opinião. Então, isso facilita. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, ver se ele traz opinião? Entre os anos 60 e 90, e detalhe, quase todos os textos trazem opinião. Então, é bom que você já leve em consideração as opções que falam sobre presença de opinião, porque quase tudo que a gente analisa em prova é carregadíssimo de opinião. Afinal de contas, são textos que envolvem críticas sociais, né? Enfim, sempre tem. Então, a tendência maior numa questão como essa 7 é que a resposta seja C ou AD, viu? Só para te adiantar e para acelerar o seu processo de resolução, né? Bom, entre os anos 60 e 90, alguns países asiáticos, como a Coreia do Sul, aproveitaram seu bônus demográfico e desenvolveram-se de forma acelerada. O impulso se deu basicamente em razão do estímulo à educação. Com uma mão de obra tecnicamente preparada, esses países puderam dar um formidável salto econômico e hoje integram a vanguarda dos países emergentes. No Brasil, isso não aconteceu. O bônus demográfico foi desperdiçado por políticas erráticas de desenvolvimento que menosprezaram a educação básica e assim comprometeram a produtividade dos trabalhadores. Bem, como vou saber se neste texto existe uma marca ou não de opinião? Opinião a gente consegue analisar pela presença de modalizadores. Modalizadores são palavras que ou intensificam as informações, né, para dizer que é sempre assim, quase todas as vezes, invariavelmente, ou que amenizam as informações, talvez, é possível, é provável, ou elementos que julgam as informações com teor positivo ou negativo. Aqui, para ser muito franco com você, eu não encontrei intensificadores ou amenizadores, mas eu achei muito julgamento. Palavras como desperdiçado, palavra de teor negativo, né? Onde mais? Políticas erráticas, é julgamento negativo. Menosprezaram, julgamento negativo. Comprometeram a produtividade, são todas palavras de viés negativo, né? Você concorda? Assim como esses países puderam dar um formidável salto econômico, é uma palavra de viés positivo. A vanguarda dos países emergentes, positivo também. Então, o texto tem julgamentos, tem palavras que carregam teor positivo, outras têm teor negativo. Então, é um texto com opinião, como eu previa. A letra A falou que o objetivo do texto é comparar o Brasil com países asiáticos no que se refere à educação. Bom, o texto compara, mas esse é o objetivo? O objetivo é comparar? Aí você deve se perguntar, ele compara para quê? A letra B diz que ele informa sobre o salto econômico de países que investiram na educação. Seria só informar se o texto não tivesse tanto julgamento. Então deve ser a C ou a D. A C diz que é defender a educação como parte indispensável do crescimento econômico de um país, e a D, questionar as políticas erráticas do desenvolvimento do Brasil. Eu creio que as políticas erráticas foram só mencionadas como parte da defesa da educação, não é? Então, letra C está ali fundamentada dentro do texto, ficamos com essa. Tudo bem? Questão importante, perigosa, para compensar aquela lá de trás que veio fácil demais, né? Essa aqui já está mais azeda,
bem mais difícil e merece mais da nossa atenção. Vamos ao número 8? Número 8 traz assim no enunciado: nesse fragmento, o autor se vale de recursos por meio dos quais. Vamos dar uma olhada nas opções. Explica a partir de outros textos pré-existentes. A presença de outros textos diz respeito a um fenômeno chamado intertextualidade. A intertextualidade ajuda a fortalecer a argumentação, a trazer mais peso para as ideias aqui e trazer mais autoridade para o que é discutido. Intertextualidade é trazer outros textos para dentro do meu texto, outras vozes, né? Posso dizer assim, para resumir a ideia. A letra A diz que explica a partir de outros textos pré-existentes. A B diz que estabelece uma relação de causa com outro texto pré-existente. A C diz que conclui a respeito de outro texto pré-existente. E a D diz que estabelecem relações com outros textos pré-existentes. Aqui eu já consigo descartar duas opções, porque eu já tenho outra base da TRI para você levar em consideração. Toda vez que eu tenho opções gêmeas dentro da prova, é inevitável que você descarte as duas. Sempre vão estar erradas. Nesse caso, as gêmeas foram sobre explicar e relação de causa. Eu tinha te contado agora há pouco, deixa-me ver onde, que causa e explicação são ideias consideradas sinônimas em português, principalmente dentro da lógica gramatical. Então a letra A e a letra B já estão fora. Ou conclui ou só estabelece uma relação. Vamos dar uma olhada? Os últimos índices do IBGE assinalam que temos, hoje no Brasil, entre desempregados e desistentes de buscar empregos, cerca de 66 milhões de brasileiros. Chegamos ao futuro e o Brasil não espelha a grandeza da pátria. Além dos 66 milhões de desempregados, o Brasil apresenta, qualquer que seja o parâmetro utilizado, um dos maiores índices de desigualdade econômica e social do mundo. O tal índice de Gini aqui virou a Geni, codinome do povo brasileiro, que de uns tempos para cá só recebe pedrada. Nesse caso, a dinâmica intertextual demandava um pouquinho do seu conhecimento de mundo, de uma música chamada Geni e o Zeppelin, de Chico Buarque, que diz: joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é boa de... Como é que é? Ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni, que é uma crítica social violenta à violência contra a mulher e mais tarde descobrimos contra mulheres trans no Brasil. Então, temos uma intertextualidade. Outro texto foi mencionado, ou seja, ele compara o índice de Gini, que avalia a desigualdade no Brasil, com uma música do Chico Buarque sobre brasileiro levando pedrada igual a Geni da música. Ou seja, estabelece uma relação, uma comparação até, letra D de doido. Certinho? Pesada, porque demandava que você tivesse conhecimento de mundo sobre Geni e o Zeppelin, né? Mesmo que o professor aqui não se lembre da letra exata, é uma música sobre crítica social de pobres marginalizados, né? Então, letra D, entendido? Você está vendo que boa parte dessa prova caminha toda pelo que eu geralmente chamo aqui nas minhas aulas de TETEX. A maioria das minhas aulas para esse tipo de prova são intituladas TETEX. É teoria do texto e da comunicação. Ou seja, como textos se constroem, como se articulam, como se organizam. Vai além de uma interpretação pura e simples, e a maioria das provas, Brasil afora, tem caminhado por essa direção. É hoje o norte do estudo de português para a maioria das provas. É o que você precisa mais dominar hoje em dia. Certinho? Vamos a número 9. Dá uma olhada no que aconteceu aqui. Temos um texto, a gente sabe que a gente nunca começa a resolução por ele, não é assim? E vamos direto ao enunciado. Mesmo coexistindo vários microcontos de diversos autores, é possível, segundo o texto, vislumbrar uma ideia clara de unidade.
A razão para o efeito de unidade justifica-se em razão da. Vamos ver essa história de unidade aqui, o que é comum. Então, unidade a gente entende do que é comum a todos, não é assim? Então, vamos ver o que o texto diz. As opções dizem curta extensão das narrativas, a B diz de identificação de marcas estilísticas comuns. Estilística tem a ver com umas escolhas pré-escritas, com as escolhas pré-escritas, né? Com um jeito de escrever. A letra C da coerência e coesão de cada texto, da organização e do sentido, não é? E da manutenção temática, de ser tudo um tema só. Vamos ver. Então, sobre a obra em si, Microcontos, organizado por Lucas Palhão, concluí ontem a leitura. E é surpreendente pela criatividade de todos os envolvidos e apreciável talento. A coerência e a coesão que dão a esse amálgama autoral, amálgama é a mistura, né? Que dão a esse amálgama autoral uma ideia clara de unidade, são elogiáveis, dignas de admiração. Opa, eu acho que eu achei, né? A coerência e a coesão que dão a esse amálgama autoral uma ideia clara de unidade. Então, o que dá a ideia clara de unidade parece ser a coerência e a coesão do texto, deve ser a letra C. Vamos dar uma olhada na sequência? Sem que isso represente prejuízo de identidade e estilo dos autores na sequência dos microcontos. Não falou, só que não prejudica o estilo, né? Não quer dizer que é o que dá unidade. Por serem microcontos, seria praticamente impossível manter a concentração para ler um posterior microconto se diverso ao tema. Explicando melhor, suponhamos que estivéssemos lendo uma história sobre um amor de verão, curtíssima. No exato momento do término, passamos a ler uma outra curtíssima sobre corrupção. Tenho certeza que, seguindo tal falta de linearidade, no quinto ou no sexto microconto, não saberíamos mais qual era o primeiro lido e provavelmente não atentaríamos para o sentido de ligação do microconto lido no futuro. Terminada a leitura, ia ser como se não tivéssemos lido nada. Aqui eu estou tendo duas opções e provavelmente essa questão foi cancelada, porque aqui fica bem claro que a coesão e a coerência que dão a esse amálgama autoral uma ideia clara de unidade, ou seja, a organização de todos eles e a proposta de sentido dão unidade a tudo, né? Então, sabemos que essa letra C é possível. Mas a evolução de todo o texto confirma o tema em comum. Você viu que apareceu isso aqui? Seria praticamente impossível manter a concentração para ler um posterior microconto se diverso ao tema, se o tema fosse diferente, né? O que nós faríamos aqui? Bem, não perguntou, na verdade, o que ajuda na leitura do texto. Perguntou no que dá unidade, né? O que dá unidade, segundo o que está escrito, coerência e coesão mesmo, você concorda? A letra D também é parcialmente correta, porque é discutido aqui, mas a ideia que estava vinculada à unidade do texto, coerência e coesão, letra C de casinha. Certinho? Perigosa essa aqui, hein? Achei bem perigosa. E vamos à nossa última dessa sequência avaliativa dentro do cenário da UFO. Temos aqui sobre aspas, é isso? Uma questão sem texto, que milagre dentro dessas provas, né? As aspas são utilizadas com variadas funções. Exatamente, vamos relembrar algumas? Aspas podem ser usadas para citação, inclusive para aquela marca de intertextualidade sobre a qual eu mencionei mais cedo. Pode ser usada para marcar uma palavra nova, um neologismo, acabei de inventar, marquei com aspas. Pode ser usada para sentido figurado, um termo que escapou do uso convencional, fui lá e marquei com aspas, né? Posso usar aspas ainda para marcar uma gíria dentro de um texto formal, ou um regionalismo dentro de um texto padrão, ou seja, qualquer desnível na modalidade de construção,
ou um jargão dentro de um texto jornalístico. Ou eu posso usar aspas só para dar destaque para uma palavra, para deixá-la com mais ênfase. Ou posso usar ainda para um deboche, para uma ironia, né? Quando a palavra escapa do sentido usual. Então, os usos para as aspas são amplos. Vamos ver o que estão dizendo para nós. Bom, a seguir, há vários títulos de notícias que utilizam aspas. Assinale a alternativa que apresenta uma função das aspas diferente das demais funções contempladas pelo restante das alternativas. Ou seja, qual que é a ovelha negra, né? Qual difere das demais? A letra A está assim. O professor da Escola de Aplicação da USP ganha o Oscar da HQ. Não é propriamente o Oscar, né? É como se fosse o Oscar. Eu creio que isso seja um sentido figurado para Oscar, você concorda? Está sendo usado de forma figurada aqui. Não é um Oscar mesmo, como o da Fernanda Torres, né? É só um prêmio, vamos ver. Exposição homenageia os 90 anos de Macunaíma. Já não é a mesma coisa. Aqui é a citação mesma do nome da obra, não? E não necessariamente um sentido figurado. Então, é A ou B que está diferente. A letra C, grupo da Escola de Arte Dramática apresenta Resposta ao Capataz. Parece também ser a citação do nome da peça, não é assim? E na D, católicos boicotam novela Jesus em defesa da virgindade de Maria. É o nome da novela também. Só uma citação, a única que trouxe uma construção diferente das demais. Letra A, de abóbora. Resolvido? Então, prova fácil, prova simples, prova bacana, com conteúdos que merecem o máximo de atenção, porque estão na vanguarda das provas de português, dentro do cenário dos concursos, dos vestibulares, da maioria das realidades com as quais nós estamos lidando nos últimos tempos. Vale ficar atento, combinado?